Vamos abrir nossas Bíblias em Salmo 33, verso 12. Salmo 33, verso 12. Salmo 33, verso 12. Só para a gente dar prosseguimento ao culto nessa noite. Diz assim: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que Ele escolheu para a sua herança. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que Ele escolheu para a sua herança. Pode se assentar. A felicidade de uma nação depende de uma devoção sincera ao Senhor, depende de temor, depende de respeito, depende de um povo que honra, um povo que adora, um povo que se inclina diante do Deus vivo, do Deus verdadeiro. E nenhuma nação será bem sucedida se não tiver Deus como regente da sua constituição. Uma nação que prioriza Deus, uma nação que reverencia Deus, tende a crescer, ser próspera em seus negócios, ser próspera em seus empreendimentos. Uma nação cujos cidadãos são ensinados a temer o Senhor, seguir os princípios da palavra. E uma nação é bem-aventurada. Bem-aventurada significa muito feliz. E uma nação só é bem-aventurada porque ela tem Deus como Senhor. Feliz é a nação cujos pais instruem o menino no caminho que deve andar. Está lá em Provérbios 22:6. E não deixa Estado fazer isso. Estado não é para educar as crianças são educadas em casa. Feliz é a nação onde que a juventude lembra do seu Criador nos dias da tua mocidade. Eclesiastes capítulo 12, verso 1. Feliz é a nação onde os príncipes ensinam os anciãos com sabedoria. Feliz é a nação onde os filhos não são entregues a si mesmos. Feliz é a nação na qual o homem teme o Senhor e guarda os seus mandamentos. Feliz é o homem que anda no caminho da retidão e no meio das veredas da justiça. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Porque as pessoas passam a se respeitarem, onde o amor prevalece diante dos preconceitos, onde os seus cidadãos amam a sua pátria. Uma nação assim é uma nação que vive sem corrupção do seu governo, uma nação que em tempos de crise não se abala, uma nação onde haverá menos violência nas cidades. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, porque as bênçãos do Deus Todo-Poderoso virá sobre esta nação. Estamos amados vivendo num país laico. O que é um país laico? Significa que religião e Estado não se misturam. É um país laico, mas é dividido em várias religiões. Nós temos a nossa, que tememos ao Senhor, que amamos a Deus, que adoramos Ele de todo o coração, e somos abençoados por isso.
tem muitas culturas, muitos costumes. Uma igreja já é mais agitada, outra não é mais agitada, e nem por isso deixa de ser evangélica. É um país laico, onde todos os religiosos, não importa que religião seja, todos eles são eleitores e decidem o futuro de um país. Mas infelizmente ainda tem pessoas que usam o nome de Deus como selo de garantia. Sabe aquele selo que vem grudado assim? Eu sou cristão. Usam o nome de Deus como selo de garantia. Ainda há pessoas que andam no meio do povo que se diz cristão, mas andam contaminados pela força e pelo costume dos homens. Quando esses tipos de homens deveriam ser exemplo de pregar o Evangelho, pregar sua justiça, se contaminaram no caminho dos ímpios, se contaminaram no caminho da perversidade e se ajuntaram às suas políticas. Se faz necessário falar sobre isso hoje, principalmente quando estamos vivendo momentos difíceis e que vamos decidir amanhã cedo o futuro da nossa nação. Eu não iria pregar sobre isso hoje, mas eu estava mexendo, até falei para minha esposa, falei assim, Deus me deu uma mensagem. E cheguei aqui, eu preparei um pouquíssimo tempo. Você pode se dizer cristão, padre, bispo, coroinha, mas a eleição diz muito quem você é. Não importa que cargo você esteja, a eleição diz muito sobre você é. Não importa o papel que você exerce no meio da igreja, a eleição diz muito quem você é. No Salmo 135, 18, diz assim esse texto: como eles se tornem os que o fazem e todos os que neles confiam. Eu gosto de uma tradução que diz: sejam semelhantes a eles os que tais coisas praticam. E a linguagem de hoje diz assim: que fiquem iguais a esses ídolos, aqueles que fazem e aqueles que confiam nele. A palavra de Deus diz que uns confiam em carros, outros em cavalos. Em quem você confia? Nós, porém, confiamos em o nome do nosso Deus. E amados, se eu digo que eu sou cristão, se eu digo que eu confio em Deus, se eu digo que Jesus é meu Senhor, eu não posso votar contrário à palavra dele. Por isso que eu disse, a eleição diz muito quem você é. Ela te condena. Cristão votando em quem apoia o aborto? Cristão votando em quem apoia a liberação de drogas? Cristão votando em quem está agindo para a destruição da família? Quem fez a família? A ideologia de gênero? Cristão votando em quem promete perseguição religiosa? Quero ver se você aguenta o mínimo sequer de perseguição. Quero ver se você aguenta com esse seu nomezinho de falso cristão. Porque se você aceita essas doutrinas, se você bota isso, você está mostrando quem você é. A matança de crianças inocentes, o bandido, o ladrão, o comunista. Mas eu vou ser bem claro: tornem-se semelhantes a eles o que tais coisas praticam. Quem vota em bandido é bandido igual. Não é cristão. O seu voto diz muito quem você é.
Tem certeza que você é cristão? E se você tem essa convicção do que você é cristão, não é a Bíblia que você segue. E se você não segue a Bíblia, rasga. Porque não é isso que você está seguindo. Não é isso que a minha Bíblia diz. E não é isso que a Bíblia fala. Vivemos um tempo onde os homens estão cegos à realidade. Trocam seu voto por falácias, ou por ódio, ou por não gostar de um ou de outro. Sabe por que isso? Porque permitiram que a perversidade se tornasse um costume no meio do povo, e passaram a andar pelos seus ideais, pelos seus pensamentos, pelo seu jeito, e não por Deus. Deixaram as ações da perversidade, deixaram as ações da malignidade agir-se na cegueira do homem. O Deus desse século, com o seu poder, domina aqueles que são cegos espirituais e impede o povo de entender a vontade de Deus. Você pode votar em quem quiser, mas você não pode votar contra a palavra de Deus. Vote em quem quiser, mas vote segundo a palavra. O que Deus apoia é o que eu apoio. O projeto de família foi criado por Deus, não foi ideia de ninguém. E agora eles estão com outra ideia. É contrário à Bíblia. Nós somos chamados a nós para proclamar as virtudes de Deus, e não para ficar indo contra o que a palavra dele diz. Vou ler um texto um pouco longo aqui, mas diz assim: mas vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para anunciar as virtudes, as coisas boas que tem nessa palavra, as virtudes daquele que nos chamou, e chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós em outros tempos não eres povo, mas agora sois povo de Deus, e o povo de Deus anda segundo a palavra de Deus. Antes não tinha alcançado misericórdia, mas agora nós alcançamos misericórdia. E ele continua: amados, peço-vos como peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais, que combate contra a alma, tendo viver honesto entre os gentios, para que naquilo que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Pelas boas obras em nós que observem, sujeitai-vos, pois, a toda a ordenação humana, por amor do Senhor, quer seja rei, quer seja superior, submeta, mas primeiramente submeta-se à palavra de Deus. Primeiramente submeta-se à palavra de Deus. A nossa maior luta, amados, não é física, mas é espiritual, onde Satanás tem penetrado algumas mentes fracas de cristãos, e pervertendo essas mentes, Satanás tem entrado até no meio das pessoas que se dizem crentes. Por isso, uma palavra profética para a igreja nessa noite: vamos acordar, igreja do Senhor. Vamos acordar, igreja do Senhor. Só quando a nossa força estiver em Deus, teremos vitória. Porque a vitória, amados, ela vem de Deus. Só Ele, e única e exclusivamente Ele, pode sarar a nossa terra.
Mas se botarmos errado, vamos sofrer as consequências e o ímpio vai dominar. Deus não é brasileiro, Deus não é judeu, Deus não é americano, Deus não é europeu. Ele é o Senhor de todas as nações. Ele é o Senhor. O meu Deus não tem partido, o meu Deus não tem lado, o meu Deus não tem bandeira. Ele é o Senhor do universo. E se eu fizer as coisas segundo Ele, e se eu fizer as coisas segundo a palavra dEle, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Nós temos visto aí, temos vários candidatos e só um deles é a pessoa daqui na terra, a pessoa aqui na terra que pode barrar o comunismo na América do Sul. Ele se chama Jair Messias Bolsonaro. Todos os nossos vizinhos, os países já são comunistas. Estuda um pouquinho sobre Venezuela, estuda um pouquinho sobre a Argentina, vai estudando sobre esses países aí, Colômbia, vai estudando e veja em que situação está. Você ama o Brasil desse jeito para deixar dessa forma? Que a nossa nação, amados, seja conhecida como uma nação que teme ao Senhor. Que sejamos conhecidos como uma nação que tem como Senhor, e que os nossos filhos sejam discípulos do Senhor, e que esses filhos, esses discípulos, promovem a paz para as futuras gerações. Eu não posso pensar de forma alguma nos próximos 4 anos. Eu tenho que pensar nas gerações futuras. O que vai ser das gerações futuras? Será que vão comer cachorro, comer gato, como os países comunistas fazem? Ou nós vamos reverter essa situação e vamos reeleger um homem que, pelo menos, tem princípios cristãos. Vamos olhar para frente, amados. Amanhã é dia de decisão. Se escolhermos mal, sofreremos todas as consequências. Se escolhermos bem, seremos abençoadíssimos. Votar contra a palavra de Deus não é uma boa ideia. Ou seja, é uma terrível, é uma péssima ideia. Porque, amados, está escrito aqui: se o Senhor se agradar de nós, então Ele nos fará entrar nessa terra, e Ele nos dará, Números 14:8. Então vamos, amados. Se eu amo esse país, se eu amo essa nação, vamos trabalhar firmemente para nós entregarmos essa nação a um homem temente a Deus. Porque só assim o Senhor poderá ser o Senhor dessa nação e nós seremos muito felizes. Essa mensagem curta até,
mas muito importante para as decisões que temos para fazer amanhã cedo. Nós não vamos ter escola bíblica dominical amanhã, já para que você fique tranquilo. Você não precisa fazer as coisas correndo e depois correr para cá, ou vir correndo para cá e depois correr para lá. Não. Então não vamos ter escola bíblica dominical amanhã. Mas eu quero que você levante-se de manhã, ore por essa nação, ore pela votação, ore pelo pleito eleitoral. Porque, amados, se fizermos mal, coisas terríveis virão sobre nós. Fica com essa palavra profética nessa noite, e que Deus esteja abençoando de uma forma poderosíssima a sua vida. Pai, nós te louvamos, damos graças, exaltamos o teu nome e agradecemos pelo teu povo aqui reunido. Pai, que o Senhor esteja abençoando a nossa vida grandiosamente, nos dê sabedoria, nos dê entendimento, para que nós possamos fazer amanhã segundo o que está escrito na tua palavra. Senhor, votamos pela família, votamos pelo nascimento, votamos por um país melhor. Por o Senhor, abençoe essa cidade, abençoa cada eleitor, abençoa o Brasil, e opera, Senhor, e tem misericórdia dessa nação, Senhor. Tem misericórdia dessa nação. Não permita, Pai, que nós entramos num marasmo espiritual pior do que a gente já está. Ser exaltado, ser engrandecido o teu nome. Nós te louvamos, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso amado Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com o teu povo aqui reunido e com o teu povo espalhado em toda a face da terra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe, em nome de Jesus.